Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, tudo bem, Kilson? Tudo tranquilo, graças a Deus. Finalzinho de temporada, quarta temporada. Daqui. E lembrando que dia 13 de janeiro a gente estreia um novo projeto aqui do canal do IELCast. Grandes novidades para você que acompanha todo o nosso conteúdo 3 vezes por semana, né, Kilson? Muito bom. É importante você ficar atento aí a todas as ideias. Você vai a Marte, Plutão, Saturno hoje? Todos os planetas. Vamos a todos os planetas. Bom... quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, é muito importante para que o YouTube entenda cada vez mais que você quer consumir o conteúdo do IELCast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem dominado boa parte da pauta de quem gosta de quem gosta de consumir sobre essa questão do espaço aéreo mundial, vamos dizer assim, sobre astronautas, sobre tudo, né, Kilson? Espaço sideral, né? É verdade. E a gente tem um carinho e o prazer de receber, já vou falar que é o nosso convidado, mas antes, coloca essas imagens, são imagens de Sunita Williams e Barry, oficiais da NASA, presos na Estação Espacial Internacional ISS há 153 dias, com previsão de chegada de resgate no próximo dia, lá para fevereiro, né? Estou recebendo com a salva de palmas aqui o professor Edivar Montenegro. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo. Muito prazer, muito obrigado aqui por estar com vocês, uma grande alegria. Então, como você falou, né, nos últimos meses, esse assunto tem chamado muito a atenção em boa parte das redes sociais, até mesmo em canais, né, mais específicos de TV, rádio. E com um detalhe muito especial, o que chamou a atenção de toda essa história foram novas imagens que foram apresentadas pela NASA dos dois astronautas. Coloca na tela a primeira imagem de como eles foram, e ela foi por acaso, né, que o Sala nem ia. Foi uma mudança de última hora, né? Olha como as imagens dos dois, né? E há 153 dias depois, olha como eles estão. Coloca na tela. Olha isso, né? Realmente chamar a atenção. Professor, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência e a gente comece a entender mais sobre esse assunto. Então, sou professor, né? Sou professor de física, robótica, sou fundador de um grupo de astronomia aqui no Piauí e também tentando aí ser escritor nessa área relacionada ao espaço, né? Para as pessoas que gostam de entender um pouco mais de forma acessível. Porque às vezes a gente pensa que o espaço, né, são coisas assim só da NASA, né, tem aquele ditado, parece que fosse da NASA, mas elas estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia, né, com a transmissão de sinais de TV, por exemplo. Quando a gente pede um iFood, né, a gente está utilizando a tecnologia do espaço, porque o pessoal utiliza o GPS para encontrar nosso endereço. Eu vou ao espaço para pedir o sanduíche. Para chegar, né? Então, é uma coisa que está relacionada ao nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? Pensa que é só coisa de outro mundo, literalmente. E não é. E para a gente entender o porquê que o corpo reage dessa forma lá em cima, diferente daqui. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, a gente está aqui no calor de Teresina, né? A gente vai, digamos, em outra época lá para São Paulo, passa 15 dias, a gente pega um resfriado, a gente diz, porque meu corpo não estava adaptado a esse clima, né? Então, imagine ir para o espaço, que é totalmente diferente. Um astrônomo famoso, Carl Sagan, ele falava assim, imagine o pior lugar da Terra. Ele está longe de ser o melhor lugar do espaço. Então, primeiro, lá no espaço, a gente tem aquela ausência de gravidade, né? A sensação de ausência de gravidade. Então, nosso cérebro, ele entende que não precisa os músculos estar trabalhando, né? Que eu posso flutuar se eu estivesse no espaço, então meu cérebro vai dizer, não precisa o músculo estar levantando peso, então ele vai começar a degradar o músculo, né? E por outra também os ossos, acontece a mesma coisa com o sistema ósseo, né? Aqui na Terra, nossos ossos têm que ser resistentes para a gente poder caminhar, poder correr, poder levantar uma mochila pesada. Lá no espaço, o meu corpo não precisa nada disso, né? Então os ossos também eles começam a se degradar. E esses são basicamente os dois problemas, né? A degradação muscular e a degradação óssea pela ausência de gravidade. Olha, e parece que envelhece, né, professor? Olha essa imagem aí, gente. Pois é, então começa a degradar muito, né? Aliado a isso também tem, né, o fato psicológico de estar isolado, estar longe da família, né? Isso Olha, em previsão. Emagrecimento, você percebe muito forte, emagrecimento, a perca de massa magra, né? Massa muscular, óssea, tudo, né? Então você vê que como se tivesse envelhecido uns 20 anos, né? Se assim olhando grotescamente. Cara, fora o psicológico, né, professor? Fora o psicológico, imagine.
quando alguém me pergunta, né, por que a gente ainda não foi para Marte, eu sempre falo, a parte mais frágil é os seres humanos, né? A gente, se voltar 4 anos atrás, na época da pandemia, assim que começou e ficou tudo fechado, tinha muita gente com problemas por ficar 15 dias dentro da sua casa, com as comodidades de água à Lockdown, vontade. Pois é, você tinha um jardim, tinha água à vontade, tinha televisão, internet, e muita gente ficou com problemas psicológicos, né, com vontade de abrir a porta e sair. Então imagine você viver lá no espaço que lá não tem a opção de abrir a janela para tomar um ar fresco, né? Não tem a opção de abrir a porta e dar uma volta. Então tudo isso, Convivendo só com uma pessoa. pois é, de uma certa forma afeta, mesmo que eles tenham um preparo assim para todo tipo de situação, né? Às vezes eles podem se sentir afetados por conta disso. Ô, professor, aí eles provavelmente sejam resgatados em fevereiro. Algo de pior pode acontecer até lá? A literatura traz algo sobre isso? Então, só basicamente a questão psicológica, né? Porque a parte física, eles têm aí com o suporte da estação espacial, né? Que tem todos os equipamentos de academia, porque quem mora no espaço, ele tem que ir para academia querendo sem querer, né? No máximo são 4 a 6 horas por dia que eles têm que estar fazendo Caramba, eles academia. têm que fazer 6 horas de academia por dia lá no Todo espaço? dia, entre 4 e 6 horas, todo dia. E isso é uma academia especial, justamente para o músculo forçar, né? Não atrofiar. Não atrofiar os músculos. Caramba, Kilson, a gente não está fazendo nenhuma hora aqui. Imagina os caras fazerem 6 horas lá em cima. Agora imagina o desespero diário de você voltar para casa e dar um problema na aeronave e você não pode vir. Você imagina que é essa loucura, Kilson? Pois é, tem gente comentando que até está superando aquele filme Interestelar, né? Na questão de... Porque é melhor que um filme, né? Ninguém pensa na vida real todas essas coisas que podem acontecer. E tem um detalhe interessante nessa história, é a volta, né? Como que vai ser a volta deles? Porque tem a questão dos minérios, né? Essa adaptação com tantos minérios pelo corpo. Tem ideia, professor? Então, geralmente, não sei se vocês já viram aquelas imagens quando astronautas voltam lá pela Rússia, né? Eles ficam na cadeira de roda, na maca, né? Um astronauta, ele não desce para a Terra e já sai caminhando, né? Ele tem que sair em maca para ir para a reabilitação. Porque imagine você passar mais de 6 meses no espaço sem caminhar, né? Aqui na Terra, por exemplo, você sofreu um acidente de moto, quebrar a perna, quebrar o braço, você ficar com a tipoia, você tem que ir para a fisioterapia por 2, 3 meses, né? É a mesma coisa, só que do corpo todo. Imagine você precisar uma fisioterapia do corpo todo. Então, provavelmente, quando eles voltarem, onde pousarem, vão sair em maca, ir para o hospital e tentar uma reabilitação. E que não deve ser por pouco tempo, né? Pois é, não deve ser por pouco tempo, não, porque é do corpo todo, né? Porque até a pressão dos olhos lá no espaço é diferente, então tem que trabalhar tudo isso. Eles podem cegar. A informação que eu tive é que se a radiação, da questão da luz, eles não podem voltar já... Exato, porque eles estão num ambiente fechado, né? Imagine nós aqui nesse estúdio passarmos 6 meses sem sair, né? Na hora que a gente abrir a porta para ver o sol, a gente sente o impacto, né? Os caras perguntando assim, professor, o que eles foram fazer lá? Então, veja também, aí entra a questão do espírito aventureiro da humanidade, né? Porque é uma missão privada ali, é da Boeing, né? Não é uma missão oficial da NASA. Então existe... É da Boeing, né? É, da Boeing. Então existe, nesse momento, essa corrida espacial, só que não entre países, né? Entre empresas. Temos aí a SpaceX, a Blue Origin, o pessoal da China também tem muita empresa privada. E deu a fatalidade, né? Que na primeira missão da Boeing deu esse problema na espaçonave. E eles deixaram lá no espaço justamente para preservar a vida, né? Para não acontecer um problema na reentrada e sofrer algo de pior com os astronautas. Eles têm, você sabe da informação de eles têm, por exemplo, insumos até quando lá? Não, o problema não é insumos, porque eles estão na estação espacial e lá sempre é reabastecido, né? Por foguetes de carga. Tem, Cara, o foguete sai daqui, vai lá. Vai lá, deixa. Inclusive tem outros... Delivery de... Isso, inclusive tem outros astronautas aí na estação espacial, né? A questão de água, oxigênio, comida não vai ser problema, porque na estação espacial o tempo todo tem gente morando, assim, se a gente pode falar, né? E sendo reabastecido. O problema mesmo é voltar, né? Não tem uma nave de volta.
Não dá para você ir num site e falar assim, eu quero esse voo aqui de volta. Não dá para pedir um Uber, né? Então, veja, que quando se trata do espaço, né, uma coisa é você mandar um foguete sozinho, outra coisa é mandar com pessoas, né? Então, a questão da comida está sempre sendo abastecida. Se fala na literatura especializada, se fala o custo para ir buscar esses 2 astronautas que estão lá, varia em torno de quantos milhões? Então, veja, atualmente nos foguetes, cada quilograma colocado no espaço é em torno de entre 10 e 20 mil reais, né? Então você multiplica aí, cada um deve pesar 80 quilogramas, né? Multiplique. E não é só isso, né? Tem toda a logística, então seria assim, da ordem de milhões, né, de reais. Mas o problema não é tanto o dinheiro, o problema é que tem que construir uma nave só para o resgate, né? Até agora, na história da exploração espacial, nunca teve uma missão de resgate. Então é difícil. Vai ser a primeira, né? Vai ser a primeira. Caramba, então eles 2 vão ser os primeiros astronautas a serem resgatados. Isso. Se você procurar na história, nunca teve uma missão de resgate, assim, ou deu certo ou deu errado, né? Não tinha... Mas com a tecnologia de hoje, com o preparo, né, dos homens mesmo, você acha difícil dar errado, professor? Não, acho que não. Acho que eles estão demorando justamente para não ter risco de dar errado. Porque além da vida humana, hoje tem o custo econômico para a empresa, né? Que a gente vive num mercado de especulações, né? Imagine, com essa missão, a Boeing ela tentava subir as ações dela, né, nessa corrida de tecnologia. Se der errado, aí vai perder o prestígio, né? Vai perder o prestígio. Não só o prestígio, a relevância, o prejuízo moral, vamos dizer assim, para a Boeing vai ser absurdo, né? Imagine você voar num avião da empresa que você sabe que fabricou uma cápsula espacial e deu errado, né? Você vai estar pensando no avião. Será que também no avião pode dar errado? Exatamente, é o que muitos estão especulando, a questão de um boicote, né? Que a gente sabe que até o Elon Musk está querendo também, com as suas empresas, estar nesse mercado, né? Exato, e ele inclusive já fez várias missões para o espaço, né? E talvez eles poderiam ter até feito uma parceria para resgatar, né? Mas não. Você vê também que não existe um empenho assim de outras empresas em resgatar esses astronautas, né? É meio que diz assim, Boeing, vai lá e se vira e Pois vai buscar. É tipo, o programa é de vocês, né? O problema é de vocês. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? E essa corrida espacial deve ficar mais frenética ainda, né? Porque, assim, pelo que eu sei, eles mesmos assinam, né? Dizendo assim, ó, tô indo porque tô a fim de ir, a empresa não vai ter responsabilidade sobre isso. É mais ou menos assim que acontece? Sim, alguns anos atrás, eu participei da inscrição de uma seleção que teve para ir para Marte, que até deu errado, né? Mas lá tinha um formulário lá, parecido com o que a gente assina aqui de questão de imagem, né? Só que lá falando do risco que você pode morrer e deve ser consciente de que existe o perigo de você não voltar com vida. Então, professor, você assinou? Assinei. Vai para Marte. Que às vezes pense assim, aí como eu falei, a questão do espírito, né? A humanidade vai progredir a custo de um sacrifício, né? Existe um velho ditado que não existe almoço de graça, então para a humanidade avançar tem que ter um certo custo, né? O senhor ainda está disponível para ir para Marte, professor? Sim, com certeza. Se eu fosse escolhido, eu iria. Quais os requisitos mais importantes? Primeiro, né, você ser escolhido, depois ter aquele preparo psicológico e conhecimento, claro, porque imagine ter algum problema no meio do caminho, que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? A estação espacial ela fica a 300 quilômetros de distância. Para quem mora no Piauí é como ir de Teresina para Parnaíba. Já para Marte são milhões de quilômetros de distância, né? E 8 meses de viagem. Então aí mesmo que não tem chance de ser resgatado se der alguma coisa errada. O cara tem que se virar com o que tem lá para voltar, né? Lá não tem opção de resgate. Olha, a gente... Assim, dentre esses astronautas, tem alguém que ficou retardado? Porque o cérebro, ninguém sabe como reage. Né? Ficou com problemas, né? Não, até agora na história não teve, pelo menos não publicamente, né, de algum problema que tenha tido com astronautas. Tem uma parada que diz que o astronauta brasileiro, que é senador, é deputado ele. Deputado, né? O Marcos Pontes. O Marcos Pontes. Foi ministro? Foi ministro. Tem gente que diz que ele não era tão astronauta, assim. Então, ele é astronauta porque ele participou de uma missão, né? E até agora são poucas pessoas, para você ter uma ideia. Diz que dos Estados Unidos até agora só foram 300 pessoas para o espaço. E o custo investido foi de 400 bilhões de dólares, o que leva a mais de $1 bilhão por pessoa.
Então o Brasil não tem como ter outros astronautas, né? Mas ele é porque ele foi para o espaço, né? Foi, já era, né? Já era. Bom, a gente espera que eles voltem e voltem bem, né? E em toda essa reabilitação. E agradecer ao professor Edvar Montenegro. Seja bem-vindo mais vezes aqui, viu, professor? Eu que agradeço, com certeza tem muita coisa e quem sabe quando eles voltarem a gente gravou outro. É verdade, para explicar melhor essa volta, vendo né? como eles voltaram. Que os vai abrir uma seleção para ir para Marte, você quer ir? Não, para Marte não. Um planeta mais perto, né? que fique Que dura 8 meses para chegar lá. 8 meses só de viagem, né? Só de viagem. Só de viagem, loucura. Vamos ficar em terra mesmo, que é melhor, né? E lembrando, né, que para Marte só dá para ir a cada 3 anos. Então, se tivesse uma missão de resgate, tinha que esperar Por quê? no mínimo. É por conta da posição relativa entre a Terra e Marte. Que a Terra e Marte elas estão em movimento, né? Aí eles aproveitam quando Marte está mais próximo da Terra para poder enviar o foguete. Mas assim mesmo, 8 meses. 8 meses. Existe vida em Marte, professor? Pois é, até agora a gente não descobriu, né? Mas tem muito robô lá trabalhando e quem sabe nos próximos anos. A gente descubra isso. Descubra. Né? Bom, valeu, Kilson. Tamo juntos. Mais um pra conta. Obrigado, professor. Bom, assiste o próximo episódio. Esse aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.